Ouça agora uma mensagem na voz do Bispo Rosimar Mesquita. Mensagens que vão edificar a sua vida. Bom dia, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Graça e paz nessa linda manhã. Bendizemos ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos sustentado a cada dia. Queremos agradecer pela ceia maravilhosa que tivemos ontem, pela manhã, pela noite. Tivemos a apresentação de novos irmãos pela manhã e à noite, almoço de manhã abençoado, testemunhos lindos, abençoados, uma festa muito linda, muito bonita, muito edificante, muito gloriosa, muito abençoadora. Recebemos a visita de pessoas queridas, amigas. Então, sempre é bom estar em comunhão com o corpo de Cristo. E pela manhã nós falamos sobre a carta aos Efésios, capítulo 1, que fala do corpo de Cristo, da posição, da conquista, da elevação que o Filho de Deus conquistou para aqueles que estavam perdidos, que foram salvos, alcançados, redimidos e agora são santos e fiéis em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, nos 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios, ele fala da estrutura do corpo. E do capítulo 3 ao capítulo 6, ele fala sobre a prática do corpo de Cristo, o aperfeiçoamento, o amadurecimento do corpo de Cristo, sendo aperfeiçoado para a edificação do ministério e da igreja, do corpo. Então isso é um privilégio, uma honra muito grande, né? À noite foi ministrada uma palavra em Lucas, Evangelho de Lucas, que é o Evangelho do Filho do Homem, que veio buscar e salvar o que se havia perdido, sobre Lázaro, o mendigo, e o rico, soberbo, altivo, né? Que ambos foram para lugares diferentes. E um alcançou a salvação e o outro não. Um confiava muito em si, nos seus atos, na sua bondade, na sua capacidade humana, não é? Nas suas boas obras. E o outro não confiava, não tinha como confiar na sua capacidade, porque ele se sentia pequeno, se sentia limitado, se sentia desprestigiado, mas confiava muito no Eterno, em Deus, no Pai, no Criador eterno e na sua misericórdia e na sua bondade. Então um foi justificado e o outro foi condenado, né? Duas palavras lindas que tivemos de manhã e à noite, muito abençoadoras. E eu quero fechar hoje dentro do contexto da ceia e da carta aos Efésios, que fala sobre a maturidade do corpo para a edificação da igreja. Quero te dar 3 conselhos para você que já é um discípulo, já é um adorador e um seguidor do Senhor Jesus Cristo, que justamente a carta aos Efésios trata que nós fomos eleitos, escolhidos, redimidos pela graça que há em Cristo Jesus. Então, o primeiro conselho, sempre deve ser uma alegria você estar reunido para celebrar ao Criador, celebrar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo que Ele fez, realizou por você.
sempre que você puder, que você estiver disponível, você deve prestigiar a glória, a honra, o privilégio que Deus te concedeu em Cristo Jesus de ser um eleito, de ser um escolhido, de ser um salvo, um remido e lavado pelo sangue de Jesus, sabendo de onde Deus lhe tirou, como Ele te libertou, como Ele te transformou e como Ele te empoderou em Cristo Jesus. Segundo conselho, que você nunca deve perder a ceia do Senhor por qualquer motivo. Você deve honrar a mesa do Senhor. Você deve prestigiar uma das festas mais importantes da igreja, que é a ceia. Para os judeus, a festa mais importante era a Páscoa. E para nós cristãos, uma das celebrações mais importantes da igreja é a ceia do Senhor, onde relembramos tudo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, como Ele se entregou por amor, como Ele se deu, como Ele se sacrificou, como Ele se esvaziou vindo a essa terra para nos salvar, para nos dar uma nova vida, para nos encher de graça, de glória, de poder e nos transportar para uma nova posição nele. Estamos assentados com Ele no trono da glória, recebendo todas as bênçãos espirituais que Ele já conquistou para nós. Então, esse segundo conselho, nunca desprestigie a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Sempre que você puder, você deve reunir sua família, já de antemão, preparar todas as coisas, porque todos, em toda a igreja, os membros sabem qual o dia da ceia, se é primeiro domingo, se é segundo domingo, e ele então separa esse dia especial para estar na casa do Senhor, para renovar a aliança com o céu, a aliança com Deus e a aliança com o corpo de Cristo. Então você, que é o varão da casa, você deve estar sempre atento a essa bênção para edificar a sua casa, a sua família em Cristo Jesus. Terceiro conselho é que quando você honra primeiro as coisas de Deus, Deus sempre vai te honrar, te prestigiar também. Isso é um tema muito profundo, que fala sobre galardão, que fala sobre obras. Quando você honra, prestigia, põe em primeiro lugar as coisas do Senhor, o Senhor então também vai te honrar, vai te prestigiar e vai te colocar numa posição de excelência. Lembra quando a palavra diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Samuel exortou a família de Eli, o Senhor falou o seguinte: os que me honram, honrarei, os que me desprezam, desprezarei eu. Então o Senhor honra os que o honram, e o Senhor tem grande estima, em grande amor, bondade para com essas pessoas que o honram, como foi José, como foi Daniel, como foi tantos outros. Então isso é importante você aprender, você saber. Quanto mais você prestigiar, honrar as coisas de Deus, mais Deus se agrada de você, da sua casa, da sua família, porque quando Eli desonrou a casa do Senhor, não corrigindo, não disciplinando, não orientando, não mostrando o valor das coisas do Senhor, o Senhor então o repreendeu e o corrigiu severamente. Agora, você está viajando, você está de férias, você está de folga, você está doente, você perdeu um ente querido, aí é justificável, a sua ausência do corpo, da ceia, da obra do Senhor. Você como obreiro, como diácono, como membro, você não pôde estar porque estava doente, estava enfermo, você está de férias, está viajando, você teve um falecimento de um ente querido,
você teve que resolver alguma coisa importante. É justificável dentro desse contexto. Agora, não é justificável quando você não comparece, quando você não avisa, quando você não dá satisfação sendo um membro do corpo de Cristo, está ligado ao ministério, quando você está ligado à casa do Senhor. Então, o verdadeiro obreiro, o verdadeiro líder comprometido, ele avisa, ele liga, ele manda uma mensagem, ele dá satisfação, né? Porque você está honrando sua casa, você está honrando sua família, você está honrando seu ministério, você está honrando a mesa do Senhor, a casa do Senhor. Então, há uma promessa que o Senhor diz que naquele grande dia ele vai recompensar, veja bem, ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. Que coisa linda, né? E ontem à noite, uma das referências que foi ministrada na palavra foi que o justo será vestido de linho branco fino, que são as obras de justiça praticada por ele. Olha só, linho branco e fino naquele tempo não era qualquer um que tinha, não era qualquer pessoa na sociedade que usava linho fino, branco. Era uma classe elevada, uma classe seleta, uma classe consideravelmente abençoada e abastada. Então isso quer dizer que quando Deus nos honrar naquele grande dia, vai nos honrar com o melhor. Ele tem o melhor, ele sempre tem o melhor para você, para nós, para nossa casa, para nossa família. Então, não é qualquer coisa que ele vai nos dar, que ele vai nos vestir naquele grande dia, mas linho branco, fino, fala de honra, fala de posição, fala de privilégio, fala de graça e de favor. Então aprenda, guarda esses 3 conselhos e que você possa valorizar aquele que te chamou, aquele que te elegeu, aquele que te escolheu e honrá-lo até o fim, porque naquele grande dia ele vai recompensar cada um. E ele sabe as obras de cada um, e ele conhece quem é cada um, e ele sabe a sinceridade de cada um. E ele então, segundo a sua bondade, a sua graça, ele então fará toda a diferença para que o Pai seja glorificado no Filho. Deus te abençoe rica, abundantemente nessa semana e que tenhamos uma semana que não é a semana da Páscoa, uma semana de gratidão, uma semana de adoração, uma semana de reconhecimento das obras gloriosas do Pai através de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Bom dia. Graça e paz.